Oi, tia, boa tarde, eu tô bem, a tia. Eu também estou bem, graças a Deus. Né? Ainda bem. Espero que vocês tenham tido um fim de semana maravilhoso, tá certo? Que essa semana, né, que a gente está no começo, ainda é terça-feira, também seja uma semana boa para todo mundo, certo? A última atividade que eu passei, gente, para vocês, foi apenas uma página, certo? Foi a página 209, certo? Abram aí o livro de vocês na página 209, por favor. Que foi sobre vocativo, certo? Realmente, Isabelle, todo mundo, né, já tem vontade, né, de voltar para a vida normal, para a rotina, mas vamos torcer e pedir a Deus que as coisas deem certo, né? Pessoal, quem é que pode começar a leitura aí para mim dar a correção? Da página 209? Tem aí 6 questões. Quem é que pode iniciar a leitura da primeira questão? Ninguém vai ler hoje, gente. E é isso. Qual é a página, tia? Página 209. Foi a atividade que eu passei sexta-feira. Posso, tia? Pode sim. Quando a mulher, muito impressionada, veio lhe falar sobre. No trecho destacado, a ocorrência de vírgula justifica-se da seguinte forma. E aí, pode ler as opções. A. Separa constituintes sintáticos idênticos. B. Indica que uma palavra foi suprimida. C. Isola o vocativo. D. Isola o aposto. E. Indica que um adjunto adverbial foi utilizado fora de sua posição normal. O que vocês marcaram, pessoal? Travou, vocês estão me escutando? Estou, pessoal. Vocês marcaram que opção? Eu marquei a C, tia. Opção C, vamos ver. É C, isola o vocativo. Separa constituintes idênticos. Pessoal, na verdade, é a letra E. Por quê? Ó? Vamos observar a frase. Quando a mulher, muito impressionada, veio lhe falar sobre. Normalmente, pessoal, o advérbio, certo? Isso, Isabelle. O advérbio, normalmente, ele vem no final das frases, tá certo? Porém, ele também pode vir no começo e no meio. Porém, quando ele vem no começo ou no meio da frase, ele tem que ser separado por vírgula ou por travessão, certo? No caso aí, está separado por vírgula. Você está perguntando aí qual é a função da vírgula nesse caso. Nesse caso, está separando, né, o adjunto adverbial, porque ele está em um lugar diferente, porque deveria ser onde? No final. Porém, pode ser no início ou no meio, só que no início ou no meio ele é separado por vírgula, certo? Pode sim, Guilherme, por favor. Leia estes versos do poeta João Cabral de Melo Neto. Muito bom dia, senhora. Que nessa janela está, sabe dizer se é possível algum trabalho encontrar? No primeiro verso, senhora vem entre vírgulas, porque o termo é um aposto, um sujeito deslocado, um vocativo, um predicativo, um sujeito simples. E aí, quando ele diz aí, muito bom dia, senhora. Essa senhora aí seria o quê, gente? Exatamente, seria um vocativo, né? Que está no item C. Então, quando ele diz bom dia, senhora,
O senhora está funcionando aí como vocativo. Letra C. Muito bem. Vamos fazer assim. Se mais alguém quiser ler, me diz no chat, tá certo? Mas, por enquanto, como só a Isabela e o Guilherme pediram, a Isabela vai ler uma questão, o Guilherme vai ler outra, tá certo? Isabela, você lê a 3 e a 5, e o Guilherme lê a 4 e a 6, tá certo? Se alguém mais quiser ler, me diz aí no chat. Vamos lá, Isabela. 3. Meu amigo, para todos os males há somente dois remédios: o tempo e o silêncio. Os termos grifados funcionam como: A. Sujeito, objeto direto. B. Sujeito, aposto. C. Vocativo, aposto. D. Objeto direto, objeto direto. E. Objeto direto, complemento nominal. E aí, pessoal, vocês marcaram que opção? É os termos grifados aí, meu amigo e tempo e silêncio. São o quê? Na verdade, é vocativo, tá certo? E aposto. Vocativo e aposto. Letra C. Item C, tá bom? Item C. Quarta questão. 4. O SMZ. Os termos grifados estão corretamente classificados, exceto em A. Mandei chamar você, José, porque sei que sala sendo feita. Aposto. B. Uma longa estrada corta o parque ao meio, a junta de nominal. C. Hoje precisamos de coragem, objeto indireto. D. Conta como ele tremeu de medo do temporal, complemento nominal. Meu amigo, a coisa está séria por aqui. Vocativo. Na quarta questão, pessoal, qual é a única opção que foi classificada de maneira incorreta? Tá certo? Quando ele diz assim, meu amigo, a coisa está séria por aqui. Meu amigo, gente, não seria o vocativo. Na verdade, Guilherme, essa frase está correta, tá bom? Porque meu amigo aí, no caso, é um vocativo. Toda expressão que a gente usa para chamar a atenção, para se referir a alguém, tá certo? Como, oi, amiga, meu amigo, mãe, você está bem? Todos esses termos que a gente usa para como se fosse para chamar a atenção da pessoa, certo, pessoal? Eu chamo de vocativo, tá bom? Vamos lá. Vamos ver a D. D. Conta como ele tremeu de medo do temporal. Complemento nominal. Pessoal, essa aí também está correta, certo? Por quê? Eu expliquei para vocês que o complemento nominal é o termo que completa normalmente, geralmente, um substantivo abstrato. Nesse caso aí, tem assim, conta como ele tremeu de medo. Medo do quê? Do temporal. Do temporal é um complemento nominal, porque medo é um substantivo abstrato. Então, é sim um complemento nominal, tá certo? Então, está correto também. Me digam aí qual é a que está classificada incorretamente, pessoal. Vamos lá. Observem direitinho as que faltam e me digam qual é a que está classificada incorretamente. Não. A letra. Ó. A Uma C, longa. tia. Vamos lá. Vou explicar todas, tá? A, B. Uma longa estrada corta o parque ao meio. Poderia ser apenas assim. Uma estrada corta o parque ao meio. Mas esse longa aí está funcionando como um adjunto adnominal, para falar uma característica aí da estrada, que é longa. A, C. Hoje precisamos. Precisamos de quê? De coragem. Esse de coragem é um objeto indireto. Por quê? Porque está completando o verbo precisamos e está fazendo uso da preposição de. Ah, é porque eu tava vendo só o direto. Pois é indireto, tá? A, pessoal, é a única que está incorreta. Porque quando eu digo assim, mandei chamar você, José, porque sei que fala francês. Não é um aposto. Isso é o quê, pessoal?
José está funcionando como o que aí dentro dessa frase? Sujeito, tia. Não. Na verdade, o sujeito dessa frase seria eu, não o sujeito oculto. Vocativo? É um vocativo. Se eu digo assim, Guilherme, leia, por favor. Guilherme é o sujeito da frase, mas como nós estamos estudando sobre vocativo, né? E aposto, se eu estivesse numa questão, esse exemplo. Guilherme, leia, por favor. Com certeza, nas opções, eu não ia botar uma opção com sujeito e uma opção com vocativo, tá certo? Ou eu colocaria um ou outro. Mas no caso aqui, como nós estamos estudando sobre esse conteúdo, nesse caso seria um vocativo. Por quê? Porque eu estou usando o nome do Guilherme, né? O nome dele, para chamar a atenção dele. Guilherme, por favor, leia. O Guilherme aí seria um vocativo, certo? Entenderam? Quinta questão. Isabelle? Prefeito, o secretário de obras indicou Cláudia, esposa dele, para fiscalizar a forma do teatro. Os termos grifados funcionam como objeto indireto e aposto, vocativo, aposto e objeto direto, ser vocativo, predicativo do sujeito e aposto, aposto, vocativo e objeto direto, aposto e complemento nominal. Pronto, pessoal. Vamos aí analisar bem direitinho todos os termos e dizer, tá certo, a classificação deles. Muito bem, Guilherme. Acertou. É a letra B. Agora vamos ver por quê, tá certo? Ó, quando eu digo assim, prefeito, o secretário de obras indicou Cláudia. Esse prefeito aí está funcionando como um vocativo, tá certo? Da mesma forma quando eu uso o nome da pessoa mesmo. Ou quando eu uso algum termo. Nesse caso aí, o termo foi usado prefeito, para chamar atenção. Prefeito, o secretário de obras indicou Cláudia. Então, prefeito é o vocativo. Cláudia, esposa dele. Não, tia. Não tô escutando a tia. Maria, segunda vez esse dia. Né, não. Internet fraca desse povo. Você é fraco, te falta internet. Maria, tu não pode falar nada. Ah, não me diga. Ah, não me diga, Guilherme, não me diga. Falou Tu que usa a não tem internet da internet vizinha. compartilhada. Tu usa a internet compartilhada, tu também não pode dizer nada. É, né? Pelo menos a minha é boa, né? Assim. A tua também é. Me lembrou da vez que eu fui pedir internet pra vizinha. Eu pensava que ela ia falar do meu teclado. O meu teclado. Não, Uau. eu acho que ela ia falar que ela mudou de assunto, assim, deu pra ver na cara dela que ela mudou de assunto. Eu quase ia me cagando toda. Ela ia falando do teclado, ela ia falar do teclado. Eu tava todo frio. Eu pensava que ela ia falar. Ela deu um grito tão grande que me deu um susto. Eu pensava, ai meu Deus, meu teclado. O Guilherme dá tempo ainda de mudar o teclado. Não, mas dá, foi tu que não quis mudar.
Eu acho que é a internet de todo mundo que tá ruim hoje, viu? Porque tem bem pouca pessoa aqui na reunião também. Realmente. Nossa, do nada, todo mundo, né? Né? Todo mundo aqui do Discord mandando mensagem. São os alunos exemplares aqui. Nossa, minha foto de perfil do Discord ficou muito bonita. Não me diga. Nossa, do nada, todo mundo lá do Discord usando aplicativo de símbolo. Nossa. Nem parece que eu uso também, né? Pronto, pessoal, voltando. Vamos lá. Pronto, muito bem, Isabelle. Obrigada. Mas continuando aí a explicação, né? Eu estava perguntando, acho que vocês não ouviram a pergunta. Se vocês saberiam explicar o motivo de esposa dele ser um aposto aí na questão número 5. Quando eu digo assim, prefeito, o secretário de obras indicou Cláudia, esposa dele. Por que é que isso é um aposto? Vocês saberiam me dizer, gente? Vocês saberiam explicar? Alguém sabe ou não? Ó, o vocativo, né, aí, prefeito, é como se fosse para chamar a atenção da pessoa com quem se fala. Essa parte aí, esposa dele, é como se fosse uma explicação. E o aposto serve para isso também, para explicar algum termo da oração, para explicar ou para restringir. Porque a frase poderia ser apenas assim, gente, ó, prefeito, o secretário de obras indicou Cláudia, esposa de, indicou Cláudia para fiscalizar a reforma do teatro. Mas quando ele diz assim, prefeito, o secretário de obras indicou Cláudia, esposa dele, ele está explicando o quê? Quem é? Cláudia. Então, o aposto serve para isso, para explicar algum termo da oração ou para restringir algum termo da oração, certo? Isso é o aposto. Por isso que a gente chama isso aí, esse termo aí de aposto, porque está explicando quem seria essa Cláudia. Ok, pessoal? Entenderam? Sim Sim, ou não? tia. Ótimo. É, a reforma do teatro é um objeto direto porque está completando o verbo fiscalizar e não tem preposição. Por isso que é um objeto direto. O objeto direto eu acho que todo mundo sabe muito bem, né? Porque a gente estudou bastante isso já. Sexta questão. Guilherme? Consuplan. Por isso todos os olhos se voltam para a Amazônia, maior floresta tropical do planeta. A vírgula é utilizada para separar os elementos de uma enumeração, separar o aposto, isolar os vocativos, separar uma expressão que indica lugar, separar uma expressão que indica modo. Então, a vírgula aí nessa oração, né? A vírgula está aí entre antes e depois de maior floresta tropical do planeta. A vírgula está servindo para quê, pessoal? Isolar o vocativo. Não, não confunda o vocativo com aposto. Vocativo é quando ele diz assim, ó. Por isso, todos os olhos se voltam para a Amazônia, maior floresta tropical do planeta. Quando ele diz isso, maior floresta tropical do planeta, ele está querendo chamar a atenção de alguém, está conversando com alguém? Não, né? Então não pode ser um vocativo. Vocativo é usado para chamar a atenção de alguém, tá certo? Ei, amigo. Ei, menina. Olá, pai. Olá, amiga. Entendeu? O vocativo é usado para isso, para chamar a atenção do meu interlocutor. Agora, o aposto é diferente. O aposto é usado para explicar alguma coisa. Nesse caso, quando ele diz assim, ó, por isso todos os olhos se voltam para a Amazônia,
Ele poderia dizer só isso, não poderia? Todos os olhos se voltam para a Amazônia. Mas quando ele diz assim, todos os olhos se voltam para a Amazônia, maior floresta tropical do mundo. Esse termo, maior floresta tropical do mundo, está servindo para quê, pessoal? Para que está servindo esse termo? Por que é que ele diz isso? Está dando o que esse termo? Vocês saberiam me dizer? O que é que né? Qual é a maior floresta tropical do mundo? A Amazônia. Então, isso tudo está sendo usado para explicar algo sobre a Amazônia. Por isso que eu chamo de aposto. Tá certo? O aposto explica algo que já foi dito na frase. Entenderam? Então, nesse caso aí, é um aposto. Se é um aposto, as vírgulas estão sendo usadas para quê? Para separar o aposto, tá certo? Que seria o item B, de bola. Tá certo, pessoal? B, de bola. Ok? Todo mundo corrigiu? Vamos Sim, passar agora. tia. Alguma dúvida, gente? Ótimo. Vamos passar agora para a página 210. Alguém quer ler? O Guilherme e a Isabel podem continuar lendo. Pronto, vamos lá. Isabel, leia aí a primeira questão, por favor, da página 210. O Guilherme lê a segunda, tá certo? Se alguém mais Ok, quiser ler, me diga aí no chat. ok. Neste capítulo, conhecemos melhor a estrutura e função social de dois gêneros textuais muito utilizados por você no seu cotidiano escolar: o artigo expositivo e o resumo, porque esses gêneros são muito utilizados no processo de ensino e aprendizagem. E aí, pessoal, por que é que esses dois gêneros, o artigo expositivo e o resumo, são muito utilizados, né, na aprendizagem? O que é que vocês acham sobre esses dois gêneros aí? Por que é que eles são tão utilizados na aprendizagem? O que é que vocês acham? Tia, eu acho que é porque eles dão alguma informação da atualidade. Exatamente. É porque são textos informativos, né? Ou seja, eles informam alguma coisa ao leitor. E com isso faz com que o leitor aprenda, tá certo? Por exemplo, a gente está vivendo hoje, vivendo hoje uma pandemia, certo? Se eu pego um texto positivo aí falando dessa pandemia e a gente lê esse texto, provavelmente a gente vai ficar mais informado, tá certo? E vai aprender mais. Então, é por isso que esses textos são muito usados no ensino e aprendizagem. Por quê? Porque nos dão informações, nos trazem mais conhecimento. Tá certo? É isso que vocês vão colocar aí com as palavras de vocês, tá bom? Mas nesse sentido, tá? Que é de dizer que esses textos trazem mais informações, né? E se eles trazem mais informações, trazem mais conhecimento, ok? Entenderam? Guilherme, leia a questão 2, por favor. O texto que você vai ler agora é um artigo expositivo que traz diversas informações sobre o mangue, um ecossistema bastante rico em biodiversidade. Leia-o com atenção e, utilizando o marcador de texto, destaque as informações mais importantes. O manguezal e a sua fauna. As florestas de mangue atraíram a atenção dos antigos biólogos, por serem florestas que crescem nas águas rasas do mar. Devido às várias propriedades de estrutura em funcionamento, esse ecossistema ocupou as áreas costeiras protegidas dos oceanos e mares tropicais. Tipicamente, o mangue se encontra na zona entre marés. O Brasil tem uma das maiores extensões. Tem uma das. Não, deixa eu me fechar. O Brasil tem uma das maiores extensões de manguezais do mundo, desde o Cabo Orange, no Amapá,
até o município de Laguna, em Santa Catarina. Hoje em dia, o manguezal ocupa uma superfície total de mais de 100 quilômetros quadrados. A grande maioria na costa norte, o estado de São Paulo tem mais de 240 quilômetros quadrados de manguezal. No passado, a extensão dos manguezais brasileiros era muito maior. Muitos portos industriais, loteamentos e rodovias costeiras foram desenvolvidos em áreas de manguezal. Ao contrário de outras florestas, os manguezais não são muito ricos em espécies, porém se destacam pela grande abundância das populações que nele vivem. Por isso, podem ser considerados um dos maiores produtivos ambientes naturais do Brasil. Somente 3 árvores constituem a floresta de mangue: o mangue vermelho, o mangue seriúba e o mangue branco. As árvores são acompanhadas por um pequeno número de outras plantas, tais como a samambaia do mangue, o hibisco e a gramínea espartina. Ricas comunidades de algas crescem sobre as raízes aéreas das árvores. Na faixa coberta pela maré, ao contrário, os troncos permanentemente expostos e as copas das árvores são pobres enquanto as plantas epífitas. Quanto à fauna, destacam-se as várias espécies de caranguejos, formando enormes populações nos fundos idosos. Nos troncos submersos, vários animais filtradores, tais como as ostras, alimentam-se de partículas suspensas no ar. A maioria dos caranguejos é ativa na maré baixa, enquanto os moluscos alimentam-se durante a maré alta. Uma grande variedade de peixes penetra nos manguezais na maré alta. Muitos dos peixes que constituem o estoque pesqueiro das águas costeiras dependem das fontes alimentares do manguezal, pelo menos nas fases jovens. Diversas espécies de aves comedoras de peixes e de invertebrados marinhos nidificam das árvores do manguezal. Alimentam-se especialmente na maré baixa, quando os fundos idosos estão expostos. Os manguezais fornecem uma rica alimentação proteica para a população litorânea brasileira. A pesca artesanal de peixes, camarões, caranguejos e moluscos é, para os moradores do litoral, a principal fonte de subsistência. O manguezal foi sempre considerado um ambiente pouco atrativo e menosprezado, embora sua importância econômica e social seja muito grande. No passado, essas manifestações de aversão eram justificadas, pois a presença do mangue estava intimamente associada à febre amarela e à malária. Embora essas enfermidades já tenham sido controladas, a atitude negativa em relação a esse ecossistema perdura em expressões populares nas quais a palavra mangue, infelizmente, adquiriu o sentido de desordem, sujeira ou local suspeito. A destruição gratuita, a poluição doméstica e a química das águas, derramamentos de petróleo e aterros mal planejados são os grandes inimigos do manguezal. Muito bem. Vamos só ver aí, né? Esse texto é um artigo expositivo, tá certo? Que fala sobre o mangue. Os artigos expositivos, ele tem também essa característica de trazer assuntos, muitas vezes, por exemplo, como é que eu posso dizer? Assuntos que as pessoas talvez não se interessariam de pesquisar, como, por exemplo, o mangue, né? Quem um aluno que iria do 8º ano, pensar em pesquisar alguma coisa sobre o mangue? Eu acredito que só se tivesse aí no livro de ciências, alguma coisa desse tipo. Então, o artigo expositivo, ele também tem essa característica de trazer assuntos que muitas vezes não chamam nossa atenção, mas que quando vem à tona, né, a gente lê, a gente encontra fatos interessantes. Por exemplo, no livro de vocês do ano passado, do 7º ano, talvez vocês não lembrem, mas tinha um artigo nele falando sobre as baratas, né? Falando sobre as baratas. Quem é que para ler um texto falando de barata? Mas a gente viu nesse texto, no ano passado, a gente viu nesse texto no ano passado que as baratas já fizeram estudos com as baratas e descobriram até um remédio que saía do cérebro de um tipo de barata.
Então, a gente viu que as baratas, de certa forma, né, eram muito úteis. A gente viu também que as baratas eram limpadoras, né, do ambiente, porque elas comem os restos de lixo. Então, os artigos expositivos trazem aí vários temas. Por exemplo, esse tema aqui que a gente leu sobre o mangue, né? Que fala que o Brasil aí tem uma extensão enorme do mangue, né? E muitas pessoas vivem disso. Exata. Pois é, Isabelle, mas não são todas, entendeu? Mas era uma espécie que eles encontraram e fizeram isso, né? Mas elas são, dizia lá no artigo que elas eram limpadoras do ambiente e tal. Então, o artigo expositivo tem dessas coisas, né? De trazer informações novas para a gente, agregando muito mais conhecimento, certo? Vamos lá, Guilherme, leia aí a primeira questão. Por que as pessoas tinham aversão ao manguezal no passado? E aí, pessoal, por que que as pessoas tinham nojo, tinham medo, tinham aversão total ao manguezal? No passado, o texto fala o motivo. Procurem aí no texto, tá certo? O motivo disso, o motivo de as pessoas no passado terem aversão ao manguezal. Tia, eu acho que é porque o pessoal do passado pensava que o mangue, ele era bastante, assim, poluído por causa das coisas, assim, que tinha, né, no ambiente. Eu acho que é por isso. Mas o texto ele fala bem específico que o mangue, né? Além disso, né, de estar ligado a isso, mas no passado ele estava ligado a duas doenças. Quais eram essas doenças, pessoal? Procurem aí no texto. Podem procurar. A febre amarela e a malária. Exatamente. Diz aí no texto ó, que no passado, essa aversão ao mangue era justificada porque ele estava relacionado, as pessoas relacionavam o mangue à febre amarela e à malária, né? Essas duas doenças eram relacionadas com o mangue. 2. Guilherme? Por que a extensão dos manguezais no Brasil é hoje menor que no passado? E aí, pessoal? Segundo o texto, no passado, a extensão do manguezal ainda era muito maior. Por que que hoje é bem menor? Porque, o que é que Por vocês causa acham? das indústrias, tia? Exatamente, Guilherme, é isso mesmo. Porque onde havia mangues, né, foram dando lugares às indústrias, ao que mais, pessoal? Foram fazendo indústrias, né, loteamentos, rodovias. Então, destruíram muita extensão dos mangues, né, para dar lugar a isso aí, para construírem, né, avenidas, ou rodovias, indústrias, loteamentos. Então, por isso, hoje, o texto nos diz que essa extensão territorial do manguezal é muito menor. Não que seja pequena, mas é bem menor. No passado era muito maior, tá certo? Vamos ler só a terceira questão, tá certo? E vocês vão fazer essa quinta questão na página 212 em casa, que é de completar esse quadro, esse esqueminha aí, tá certo? E a página 213. Vamos lá, questão número 3. Guilherme? Questão número 3 é, tia. Isso. Qual é a importância dos manguezais para as populações litorâneas? E aí, pessoal, para as pessoas que vivem aí em regiões litorâneas, né? Para os trabalhadores, para essas pessoas, para essa população. Qual é a importância do mangue, gente, para quem vive nessas regiões litorâneas? Por que é que o mangue é tão importante para essas pessoas que vivem aí no litoral? Vocês saberiam me dizer ou não? Por causa da vegetação rica, tia. Por causa da vegetação rica, por causa da pesca, isso e o que a Yasmin falou, né? Que é o principal, por conta do sustento
né? Porque dessa pesca, certo? E disso tudo que vocês falaram, é que vem o sustento, né, dessas pessoas. Então, por conta da pesca, e porque disso vem o sustento dela, né, a subsistência. Ou seja, a forma como eles sobrevivem é pescando, vendendo e também até se alimentando desses peixes, né, desses caranguejos. Entenderam? Vocês vão colocar isso com as palavras de vocês. Isabelle, lê aí a questão 4 para a gente encerrar, amor, por favor. Porque, apesar de não ser muito rico em diversidade de espécies, o manguezal é considerado um ecossistema muito produtivo. E aí, pessoal, ó, no manguezal não tem muitas espécies diferentes. Mas por que que ele é tão rico? Vocês saberiam me dizer? Apesar de não terem muitas espécies no manguezal, as espécies serem poucas, serem reduzidas, por que que o manguezal é tão importante? Por causa da biodiversidade, tia. Não, não. Ele não tem uma biodiversidade muito grande, tá certo, Guilherme? Ele não tem muitas espécies. Mas, em compensação, ele tem uma coisa, pessoal, que é a quantidade. Não tem muitas espécies, mas, em compensação, as espécies que tem lá são muitas, né? Se tem caranguejo, não pode não ter muitas espécies, mas tem muito, muito caranguejo. Os peixes que tem lá não são muito diversificados, mas tem uma quantidade muito grande. Por isso, algumas pessoas vivem de pescar, né? De pegar caranguejos nesses manguezais, tá certo? Gente, vocês já podem sair, mas antes de sair, deixem o número de vocês da chamada, tá certo? Fiquem com Deus, tenham um resto de dia aí bom, tá certo? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, amor. Até amanhã. Não esqueçam de deixar o número de vocês. Até amanhã.